Pessoal, boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui. Mais uma vez estamos reunidos em torno dos Evangelhos de Jesus, para que a gente possa buscar esclarecimento, conforto e possamos nos melhorar a cada dia. Antes de nós iniciarmos a nossa prece, eu quero fazer um convite para todos vocês. Vocês podem vir mais para frente, para que a gente fique mais próximo? Eu costumo, depois da nossa prece, fazer também, rezar o Pai Nosso, que é a oração dominical, aquela que o Mestre nos ensinou. Mas hoje, por tratar-se de um tema do qual a nossa irmã Maria, mãe do nosso Mestre Jesus, trabalha ativamente no plano espiritual, eu gostaria que depois da prece também rezássemos uma Ave Maria, tá certo? E vou fazer uma coisa diferente também. Faz uma gentileza para mim, Inácio. Quando nós iniciarmos a nossa prece, você aperta para correr o cronômetro, e quando a gente terminar, você aperta para parar, por gentileza. Esse botão. Pessoal, vamos fechando nossos olhos, serenando nossos corações, os nossos pensamentos. E nesse instante, vamos entrar em sintonia com os nossos benfeitores espirituais da casa, os nossos mentores individuais, entrar em sintonia com Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, com o nosso querido Mestre Jesus. Vamos entrar em sintonia com nossa querida irmã Maria, que essa noite possa ser uma noite de esclarecimento, de comunhão de pensamentos no bem, e que possamos sair daqui mais esclarecidos do que nós chegamos, mais fortalecidos, mais resignados, para que possamos vencer as nossas aflições diárias. Deus, Pai Todo-Poderoso, rogamos a Ti que nessa noite nos fortaleça, nos ilumine, nos conceda o discernimento para entendermos cada palavra que vier de Ti, que nossos pensamentos, nossos sentimentos, todas as energias que são emanadas por cada um de nós, sejam em benefício dos nossos irmãos que passaram para o lado espiritual pelas portas do suicídio, por aqueles irmãos que estão pensando em praticar esse ato de sofrimento e dor, que possamos, Pai, ser instrumento de luz na vida de cada irmão que por nós passar, que possamos, ó Pai, auxiliar, ser auxiliado, amar e ser amado, respeitar e ser respeitado. Pois bem sabemos que diante das provas da vida, as dificuldades surgem, fraquejamos, mas sempre buscamos o auxílio em Ti. Que o Senhor possa nos fortalecer, nos iluminar e nos guardar nessa noite. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja, meu Pai. Orou para nós? Pessoal, mais uma vez, boa noite. Agradeço a presença de vocês. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é José. Sou um dos aprendizes do Evangelho da Casa. E mais uma vez nós estamos aqui, como eu disse, reunidos em torno dos Evangelhos de Jesus, para refletirmos sobre os ensinamentos que vêm do Pai. E o tema escolhido para hoje, até já havia escolhido esse tema há 2 meses. Ela tinha a intenção de fazer uma campanha que ficou muito bonita, muito bacana, e que a gente possa estender essa campanha aí para todos aqueles que fazem parte da nossa vida. Suicídio, uma epidemia silenciosa. A Organização Mundial de Saúde ela tem tratado o suicídio como um problema de saúde pública. No entanto, há alguns anos, ela já vem estimulando os países
a implantarem políticas públicas voltadas à prevenção do suicídio, tendo em vista o aumento dessa epidemia silenciosa, onde tantos deixam esse plano da vida pelas portas do suicídio. E é importante nós lembrarmos, já que nós estamos aqui, o nosso mestre ele nos disse, lá em João 16:33, tenho-vos dito isto, em mim se encontrarei a paz. No mundo vocês vão encontrar as aflições, mas venci o mundo. É interessante que o mestre nos disse, que vem bem ao encontro do tema da noite, quando ele disse para que tivéssemos bom ânimo, porque as aflições surgiriam e nós conseguiríamos vencer o mundo. Aqui nós estamos mais uma vez para que possamos obter esse bom ânimo e possamos vencer o mundo. Ou seja, nós superarmos todas as nossas dores, todas as nossas mazelas, todos os nossos sofrimentos, tudo aquilo que nos causa dor, e possamos alçar voos maiores enquanto espíritos. O mundo pede socorro. Eu pedi para o Inácio cronometrar para mim a nossa prece. Foram 2 minutos. Segundo a estimativa da Organização Mundial de Saúde, mais de 800 mil pessoas se suicidam anualmente. Isso representa um suicídio no mundo a cada 40 segundos. Nos nossos 2 minutos de prece, possivelmente 5 irmãos nossos, irmãs, praticaram esse ato nefasto por todos os cantos do nosso planeta. Então, observem que interessante. Mais de 800 mil mortes por meio do suicídio, estimaram 10 milhões de mortes em 10 anos. E segundo a Organização Mundial de Saúde, se nada for feito em relação a esse assunto, a esse problema, a essa epidemia silenciosa, até 2020 isso vai aumentar. Nos últimos 45 anos, nós tivemos um aumento de aproximadamente 60% no aumento nos suicídios. E imaginem só, se hoje a cada 40 segundos uma pessoa tira a própria vida nesse planeta, já pensou quando a cada 20 segundos isso acontecer? Nós, o Brasil, nós estamos na 8ª posição em índice de suicídio frente ao planeta. Nós tivemos 120 mil mortes por suicídio aproximadamente nos últimos 10 anos. Representa uma média de 32 mortes por dia pelas vias do suicídio. Talvez até o término da nossa palestra, 1 ou 2 pessoas no nosso país terá cometido suicídio. Bem aqui na pátria do Evangelho, onde será o coração do mundo, muito em breve. Isso nos convida a reflexões bastante profundas, porque se nós temos números tão altos de suicídios, imaginem quantos irmãos estão partindo daqui, vão para o plano espiritual e deixam aqueles entes amados aqui, e aquele intercâmbio de energias densas, pesadas, ocorre o tempo todo. O suicídio é um assunto bastante delicado. É um tabu ainda que, segundo os organismos que cuidam do assunto, eles dizem que nós temos que vencer esse tabu. E, de fato, nós temos que vencer esse tabu. Por quê? O suicídio, infelizmente, ainda ele é encarado de maneira bastante restrita. As pessoas encontram dificuldade em tratar do assunto, isso tendo em vista que esse assunto, esse tema, ele bate de frente com algumas crenças religiosas. Então as pessoas acabam tendo medo, acabam tendo receio de falar sobre o tema. E aí reside esse tabu. As pessoas pensam que se falarem sobre o suicídio com as outras, elas estarão sujeitas a praticar esse ato, como se o suicídio fosse uma doença contagiosa. Homens, temos dificuldades em falar sobre o suicídio. Por quê? Algumas crenças religiosas, elas tratam o suicídio como um ato de covardia,
um ato de covardia moral, onde aquele que o praticou não merece a salvação. Mas bem sabemos que o Espiritismo, enquanto doutrina, ele não condena nada. Ele orienta, ele esclarece e ele conforta. E é por isso que hoje nós vamos conversar de uma forma um pouco diferente, para que a gente possa realmente quebrar os tabus, para que a gente possa se fortalecer e tratar esse assunto de maneira aberta e de maneira irrestrita. Porque quando falarmos com os nossos irmãos sobre tema tão importante, estaremos auxiliando eles e com certeza estaremos nos auxiliando também sobre esse assunto. Estamos aqui no Grupo Esperança realizando essa campanha, que foi idealizada pela Té e as meninas, e graças aos nossos benfeitores maiores, ela foi colocada em prática, né, Teia? No Brasil, a Associação de Médicos Psiquiátricas, Conselho Federal de Medicina e o Centro de Valorização da Vida estão iniciando essa campanha de prevenção, conscientização do suicídio, e será em setembro. O título recebido foi Mês da Prevenção do Suicídio, Setembro Amarelo. E aqui no Grupo Esperança, já que o Instituto de Difusão Espírita está também abraçando essa campanha, a FEB também está abraçando, o nosso querido grupo também entrou nessa esteira aí, porque sabemos que essa epidemia chegou na nossa cidade. Tivemos alguns casos aí, infelizmente, de pessoas que deixaram esse plano da vida pelas vias do suicídio, e isso é muito doloroso. Nós vamos ver aqui hoje que é doloroso tanto para o espírito que se foi, quanto para aqueles encarnados que ficaram. Como eu disse a vocês, a nossa doutrina ela não condena. A nossa doutrina, ela orienta, ela adverte. A nossa doutrina, ela esclarece, ela consola. Por quê? Cada um de nós tem o seu livre-arbítrio. Cada um de nós tem o poder de decisão sobre os atos que irá ou não praticar. Mas o Espiritismo, ele nos adverte, assim como o nosso mestre nos advertiu, dizendo que a cada um é dado de acordo com as suas obras, o Espiritismo ele nos mostra que todos os nossos atos ou as nossas omissões que causarem prejuízos à vida maior, em algum momento deverão ser reparados. Por isso que a nossa querida e amada doutrina ela não condena, ela acolhe, ela acalenta, ela fortalece. É muito simples nós sabemos o que vem a ser o suicídio, né? É um ato pelo qual nós nos matamos. Mas será que nós nos matamos? Será que nós tiramos a nossa vida por meio do suicídio? E o suicídio, resumidamente, é um ato pelo qual nós tiramos a nossa vida orgânica. E conforme os nossos evangelhos, conforme os ensinamentos dos nossos benfeitores maiores, por meio do livro dos Espíritos, é um crime o suicídio. Lá no Pentateuco de Moisés, um dos mandamentos é: não matarás. E o nosso querido mestre, alguns séculos depois, ele veio e ele nos trouxe uma consolidação de tudo isso. Ele simplesmente resumiu todas aquelas leis em apenas duas. Uma delas, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e depois ao teu próximo como a ti mesmo. Se nós amamos, vocês concordam que nós não tiramos a vida? Se nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, nós não tiraremos a vida dele e não tiraremos a nossa vida. E quando nós praticamos um ato como este, o suicídio, nós estamos transgredindo as leis maiores, porque só é dado tirar a vida àquele que nos concedeu a vida. E quando nós fazemos isso,
estamos causando alguns danos em nosso corpo espiritual, na nossa trajetória espiritual, e que, segundo os relatos dos nossos irmãos maiores, podem levar até 200 anos para serem reparados. Já pensaram aí, já fizeram uma continha, mais ou menos? Imaginem só, 1 milhão de espíritos deixando o planeta pelas vias do suicídio. Em 10 anos, 10 milhões de espíritos. Nós temos uma população de 7 bilhões e meio, talvez, hoje, eu não tenho bem certeza de encarnados. É isso mesmo, Acácio? Imaginem só, 1 milhão indo embora a cada ano. No Brasil, 32 mil espíritos indo embora a cada ano. É um número bastante grande. Imaginem só como fica a nossa atmosfera espiritual. Dá para ter uma ideia? E voltando um pouco antes lá, que uma informação também bastante importante, a Unicamp ela fez um estudo, e nesse estudo ela pôde constatar que aproximadamente 17% das pessoas, vamos pegar no Brasil, mas pode ser que a média seja assim no planeta todo, 17% das pessoas em algum momento já pensaram em suicidar-se. Quem naquele momento de tristeza, naquele momento de desapontamento, não pensou, puxa vida, seria melhor se eu morresse. Bem faria eu se eu sumisse desse lado da vida, se eu acabasse com a minha vida. Nós tivemos esses momentos. Se não tivemos, graças ao Pai Maior, vamos rogar a Ele para que a gente nunca tenha. Mas segundo a Unicamp, 17% das pessoas já pensaram em algum momento em tirar a própria vida. Um estudo realizado pela Universidade de Glasgow, Escócia, eles disseram que a causa de 90% dos suicídios praticados no planeta podem ser evitados. A causa deles, na verdade, 90% pode ser evitada e a causa de 90% deles é de ordem, vamos assim dizer, psiquiátrica. São pessoas que se entregaram ao vício, bebidas, drogas, são pessoas que sofrem de depressão. E esses casos, eles dizem que podem ser evitados. E de fato podem ser evitados. Mas isso depende de um trabalho efetivo. É por isso que o nosso Pai Maior nos colocou para viver em sociedade. De 7 anos. Vocês já pensaram quantos milhões estão passando pela mesma experiência de vida? E desses milhões que estão passando pela mesma experiência de vida, cada um reage de uma maneira perante as dores da vida, perante as aflições da vida que Jesus disse que nós teríamos, mas que deveríamos ter bom ânimo para que pudéssemos vencer o mundo. Só que a nossa correria diária, a gente não pensa nessas questões. Nós temos diversas causas para o suicídio. Nós estamos vivendo num mundo bastante atribulado, não estamos? Somos cobrados o tempo todo para sermos melhores a cada dia no âmbito material. Um mundo bastante insensível, eu diria um mundo bastante cruel. E todos nós trazemos as nossas mazelas, as nossas virtudes, lá de trás, de um passado, porque vivemos antes, estamos vivendo agora e viveremos ainda muitas vezes depois, até que possamos alçar voos maiores e assim sucessivamente ir atingindo aí os degraus da evolução, conforme o nosso querido mestre nos ensinou. O Consolador Prometido veio e nos fez relembrar e ainda trouxe mais algumas informações. Isso nós temos que ter em mente, sempre. Temos as causas de obsessão, nós, em virtude do nosso comportamento desvairado às vezes, nós acabamos provocando a abertura para que irmãos infelizes comecem a se apoderar de nós e ali, sabendo que temos uma tendênciazinha, começa a incutir em nossa mente
as ideias suicidas. Nós temos as doenças, aquelas doenças incuráveis. Quantas pessoas que não tiram a sua própria vida porque descobriram que estavam com alguma doença que talvez as levariam em alguns meses deste mundo. Mas aí nossos irmãos nos advertiram: sois insensatos quando praticam um ato desta forma. E de maneira bastante enfática eles fazem isso para nós. Vocês já pensaram quantas pessoas que não tiram a própria vida porque sentem-se rejeitadas? Quantas pessoas que hoje estão sozinhas, se sentem só dentro dos seus próprios lares? E essas pessoas acabam buscando, dando vazão para isso nos vícios de toda ordem. E esse vício causa-lhes desequilíbrios que em algum momento fatalmente poderá conduzir-lhes ao suicídio, se eles tiverem essas tendências. Do ponto de vista espiritual, nós temos que entender que o espiritismo, o suicídio, ele não trata só de um fenômeno de natureza orgânica, e sim espiritual. Muitas vezes aqueles que praticaram o ato nesta reencarnação, talvez tentaram ou efetivamente praticaram em outras reencarnações. E aí esses irmãos, eles são inseridos naqueles lares onde eles obterão, pelo menos em tese, ou pelo menos na teoria, todo o amparo necessário para que eles possam suportar essa fase quando chegar esse momento de arrastamento. Mas aí nesse mundo maluco que nós estamos vivendo, onde o máximo que nós enxergamos de distância é no nosso umbigo, o que acontece com esses irmãos? Irmãos que não conseguem superar a separação de um casamento, acabam praticando esse ato nefasto. Diversas são as causas. Mas os nossos irmãos, lá na questão 943, eles falam que aqueles casos onde a pessoa, simplesmente porque ela está desgostosa da vida, ela não quer mais viver, ela pratica o suicídio, eles falam lá, de maneira muito categórica, a causa é a falta de fé, a causa é a ociosidade, a causa é a saciedade. Aqueles irmãos que estão aqui nesse plano da vida, todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas provas, as nossas expiações, e tudo tem dia e hora marcado para terminar. Vocês acreditam nisso ou não? Mas, para que isto aconteça, vocês acreditam também que devemos lutar para isto? Nós temos os nossos defeitos, as nossas virtudes, como eu disse a vocês. Eu, como contador, costumo falar que isso é o nosso patrimônio espiritual, os nossos bens, direitos e as nossas obrigações do ponto de vista espiritual. E, de acordo com aquilo que nós viemos angariando ao longo dos séculos, nós vamos ter que passar por algumas situações. E nós sabemos que dificuldades virão. Dificuldades vieram, dificuldades aqui estão e dificuldades virão. Mas, se não há nada que dure para sempre, senão a vida, tudo há de passar. As consequências desse ato nefasto são inúmeras. Tanto para o espírito, tanto para seus familiares e tanto para o planeta. Imaginem, como eu disse a vocês, 1 milhão aproximadamente de irmãos deixando a vida pelas vias do suicídio. Vocês conseguem ter uma noção da atmosfera espiritual do nosso planeta? Esses irmãos do lado de lá, sofrendo horrores, totalmente desapontados com o ato que praticaram, e os familiares do lado de cá sem entender o porquê de tudo isso, onde eles erraram, para que
essa pessoa ou essas pessoas praticassem o suicídio. E isso tudo influencia diretamente e de maneira bastante densa no nosso planeta. Nós vivemos um momento de bastante dificuldade espiritual, porque a transição já começou. A separação do joio e do trigo já vem ocorrendo há algum tempo. É claro que levará ainda, talvez, alguns séculos para se consolidar, porque tudo vem a seu tempo. Mas imagine quanto isso atrasa o nosso caminhar, quanto isso atrasa atingirmos nosso objetivo. E daí a importância de nós estarmos nessa noite aqui, dialogando, refletindo um pouco sobre o suicídio, as suas causas, as suas consequências, de modo que cada um de nós possa ser um multiplicador da boa nova, dos ensinamentos que vêm do alto, e possamos ir acalentando aqueles irmãos, aliviando suas dores, seus sofrimentos, e a partir daí, menos irão embora de maneira arbitrária e menos sofreremos as consequências espirituais. Mas eu falei para vocês as consequências do planeta de uma forma geral e dessa troca de energia entre o desencarnado e os encarnados que aqui ficaram e a gente, por tabela, em virtude talvez da nossa omissão, também vamos usufruir um pouco dessas energias densas, pesadas e que vão nos deixar depressivos, vão nos deixar irritados, vão nos deixar muitas vezes desanimados e assim vai sucessivamente. Mas vamos pensar naqueles que praticaram o ato do suicídio. Os Espíritos eles nos falaram que o sofrimento ele não é igual para todos. É levado em consideração as causas e a forma como aquele espírito tirou a própria vida. Mas uma das consequências pelas quais todos os desencarnados pelo suicídio experimentam é o desapontamento. A primeira sensação que eles têm é de desapontamento, por quê? Eles percebem que eles não morreram. Eles percebem que o suicídio, na verdade, é apenas tirar a vida física, ou seja, matar aquele veículo servindo de morada, servindo de instrumento de aprendizado para aquele irmão, para aquela irmã. E eles acabam primeiramente se desapontando. Aí vem a segunda situação que é muito triste. Imaginem a pessoa, ela pratica um ato desse, ela passa para o lado de lá, ela nota que ela não morreu, e o que é pior, as dores dela continuam, porém de forma aumentada. Tem algumas literaturas, na verdade algumas informações na literatura espírita, nós temos o Céu e o Inferno, obra kardeciana, nós temos o livro O Martírio dos Suicidas, o livro Ivone Pereira, qual é o nome? Memórias de um Suicida, desculpe, me fugiu a mente agora. Este livro, do Richard Simonetti, que trata do suicídio. Em todos eles, um aspecto que é muito interessante é que o desencarnado pelas vias do suicídio, ele fica o tempo todo revivendo aquele ato nefasto que tirou a sua vida orgânica. Como eu disse a vocês lá no início, a cada 40 segundos tem um irmão ou uma irmã nesses rincões do nosso planeta, ou infelizmente dando um tiro na cabeça, se enforcando, enfim, então ceifando a sua própria vida. Quando passam do lado para o lado de lá, eles vão ouvir o estampido daquele disparo e vão ver o sangue jorrando, aquela dor insuportável do tiro, o enforcamento, aqueles irmãos isso está na literatura espírita, aqueles irmãos que com a sua língua para fora, o tempo todo sentindo-se sufocados pelo ato que praticaram e aquela corda presa no pescoço e não conseguem tirar. Aqueles irmãos que tomaram substâncias venenosas vão sentir aquelas dores em todo o seu aparelho digestivo,
e aquela falta de ar. E naquele desespero, eles vão passar anos, décadas, revivendo aquela situação de tormento, de tortura, de dor, de sofrimento. Eles ouvirão o murmúrio, o sofrimento dos seus familiares. E tudo isto, como disse a vocês, poderá durar décadas, até que chegue aquele momento em qual a vida física seria extinguida pelas vias normais, pelas vias naturais. Notem que, quando praticamos o suicídio, nós temos aquele tanque de combustível energético cheio. Imaginem que eu venho para cá para ter uma vida, vou chegar aí aos 85 anos de idade. Mas, em determinado momento da minha trajetória, eu não suporto as minhas dores, que notem que milhões de irmãos estão passando pelas mesmas dores, e eu me vejo no direito de ceifar a minha vida aos meus 20 anos de idade. Sei lá, eu me jogo na frente de um trem, eu chegarei até meus 85 anos aqui, capengando, porque infelizmente nós ainda cometemos alguns desatinos que nos causam sofrimentos. Mas aí talvez até os meus 85 anos, dos meus 20 até os meus 85 anos, eu vou estar revivendo aquele trem estraçalhando minha carne e meus ossos, o tempo todo, aquele barulho do ferro a remoer no meu corpo. Vou estar vendo o meu corpo todo espedaçado no chão. E vocês acham que para por aí? Não. Eu ainda, com certeza, sentirei os vermes comendo a carne daquele que foi o meu corpo um dia. Então esse sofrimento ele poderá durar décadas, até que chegue esse momento em que possivelmente eu serei resgatado, mas aí vocês imaginem o dano que eu causei a mim, ao meu espírito. Quantas décadas mais levarão para que isso seja reparado? Aqueles que estão aqui pela primeira vez, eu vou tentar explicar de maneira bem rápida para que a gente possa entender e nos situar na nossa reflexão da noite. Nós temos o nosso corpo físico, que é essa matéria densa que nós vemos, e que nós espíritas chamamos de perispírito. Ele é uma cópia fiel do nosso corpo físico. E uma coisa que é interessante, todos os atos que nós praticamos, nós vamos marcando esse nosso perispírito, esse nosso corpo espiritual. Para que a gente possa entender, imaginem que eu, o Zé, estou aqui na vida, no planeta, e eu tenho uma luzinha onde tudo o que eu faço, automaticamente é anotado naquela luzinha o que eu fiz. As minhas boas e más ações estarão anotadas nessa luzinha. E essas anotações, elas vão fazer com que nada fique encoberto do lado de lá. Eu partirei como suicida. Eu estraçalharei essa minha luzinha e eu terei que reparar essa minha luzinha. E vocês sabem onde que nós fazemos a reparação dessa luzinha? Na matéria. Quem falou matéria? Você? No corpo físico. Disse o mestre que aquele que não nascer de novo não verá o reino dos céus. Ali o nosso querido mestre, naquela célebre conversa ali, me ajudem, Acácio, com quem Jesus falava mesmo ali no diálogo sobre a reencarnação, quando ele disse que aquele que não nascer da água e do Espírito, com Nicodemos. É isso aí, naquele célebre diálogo com Nicodemos, o nosso mestre nos mostrou, nos ensinou ali que a reencarnação, ela é lei natural. E se nós danificamos o nosso corpo espiritual, ou essa luzinha, conforme eu disse a vocês, em virtude de algum ato nosso impensado,
Nós teremos que voltar aqui, onde nós praticamos esse ato, para que a gente possa reparar isso. E aí que as consequências do suicida ainda não acabaram. Sofre quando vai para o lado de lá, sente todas as dores do ato praticado, revive o ato praticado por décadas. Quando vai para o lado de lá, sem falar em todo o sofrimento que ele provocou, que ele vai sentir o peso disso, em algum momento ele deverá voltar para cá. Imagine o que vai acontecer com aqueles irmãos que deixaram esse plano da vida se enforcando. Imagine aqueles irmãos que deram um tiro na sua cabeça. Imagine o que vai acontecer com aqueles irmãos na reencarnação seguinte ou nas reencarnações seguintes, aqueles que tomaram o veneno e que corroeu todo o seu aparelho digestivo. Eles terão que fazer a reparação. E aí que a gente vem num corpo bastante debilitado, onde nós vamos sofrer as consequências do nosso ato e ainda vamos ter por obrigação suportar essas expiações e provas que virão, para que a gente possa no futuro talvez voltar numa condição melhor. Então a pessoa pensa que ela praticando esse ato, ela vai escapar da vida de maneira bastante tranquila, morreu, tudo acaba e fica tudo por isso mesmo. Não. Quando nós praticamos o suicídio, nós sofremos as consequências. Pelo sofrimento que causamos a nós, pela transgressão das leis divinas e pelo sofrimento de cada um dos nossos irmãos que ficaram para trás. Porque nós pensamos só na nossa dor. Quando o suicida praticou o ato, ele pensou apenas na sua dor. Não soaria um tanto quanto egoísta? Mas não estamos aqui para julgar. Nós estamos aqui para esclarecer, para fortalecer as pessoas. E nós vamos, sob um outro olhar, passar a tratar esses nossos irmãos. Porque o egoísmo ele existe em cada um de nós. Todos nós temos uma parcela muito grande de egoísmo. Se assim não o fosse, o mundo não estaria da forma como está. Se assim não o fosse, IDE, CVV, a FEB, o Grupo Esperança e tantos outros organismos não estariam lutando para conscientizar as pessoas sobre as consequências, sobre as causas, sobre as formas de lidar, tratar e combater o suicídio. É em virtude desse egoísmo que o plano maior vem e começa a dar uma chacoalhada na gente para que a gente entenda que, olha, eu tenho que olhar para o irmão que está do meu lado. É por isso que nós vivemos em sociedade, para que a gente aprenda um com o outro, para que a gente veja que cada um de nós vive os mesmos dramas que nós vivemos. E a partir daí, vamos desenvolvendo esse amor que Jesus nos ensinou. O amor ao próximo como a nós mesmos. Essa é a razão de aqui estarmos. E sim, em virtude do nosso egoísmo, muitos vão embora. Como eu disse a vocês, resolve o suicídio, o ato de tirar a vida, a própria vida, vai resolver os problemas? Não. Por que não vai resolver o problema? O problema é nosso. Cada um de vocês, cada espírito reencarnado nesse planeta possui os seus problemas. E os problemas que foram contraídos em função, talvez, da inobservância, da boa utilização do livre-arbítrio. Então nós vamos praticando os nossos atos e também as nossas omissões, e em algum momento nós vamos trazer para a gente aquelas situações dolorosas. E isto está em nós e isto está conosco. O suicídio não nos elimina disso, o suicídio não nos afasta, o suicídio não mata os nossos problemas.
Daí a necessidade de perseverarmos, termos fé, buscarmos no Evangelho todo o lenitivo, todo amparo, todo auxílio que nós necessitamos e mais ainda, buscarmos em cada um dos nossos irmãos o ombro amigo que a gente tanto necessita em momentos de fraqueza, em momentos de tristeza, em momentos de dor. Como nós podemos ajudar na prevenção do suicídio? Conforme estudos, toda pessoa que está com ideia fixa de suicidar-se, ela começa a dar sinal, ela começa a buscar ajuda. E é aí que entra a nossa sensibilidade em olhar para o nosso irmão de maneira bastante fraterna e ver nele um ser em evolução, um ser que está aí na caminhada, assim como nós estamos. E estender as mãos para ele, conversarmos, dialogarmos. Como nós vimos lá atrás, nós temos um tabu e que ele deve ser vencido, deve ser superado. É um obstáculo que devemos transpor. E é dessa forma que nós vamos auxiliar os nossos irmãos, educando-os, conversando com eles. Imaginem, agora me fez lembrar de um episódio, eu vou até contar para vocês, logo em seguida. Mas imagine chegar um irmão com tendências suicidas para qualquer um de nós. Puxa vida, imagine como será bom nós falarmos, pode contar comigo, conte seus problemas, as dores que você passa eu passo. Como eu disse lá atrás, com o auxílio do Acácio, 7 bilhões e meio de irmãos encarnados. Alguns milhões vivem o mesmo problema. Esses irmãos vivem talvez o mesmo problema que nós vivemos, mas eles estão sucumbindo às suas provas, eles estão fraquejando. E aí que entra a nossa mão amiga, a nossa mão fraterna, o nosso ombro amigo, e que a gente convide eles para conversar, para expor todos os seus problemas e mostrar para eles que todos nós vivemos problemas iguais. Problemas que trazem sim as nossas aflições, como disse Jesus, mas nós temos que, cada um, ensinar ao outro, fortalecer o outro de modo a que tenhamos, como disse nosso mestre lá em João 16:33, bom ânimo. O que mais pode nos auxiliar na prevenção do suicídio? Os evangelhos. Esse esclarecimento que nós estamos buscando na casa espírita, na igreja católica, na igreja evangélica, enfim, não importa a religião. Sabemos que todas são caminhos que levam para o mesmo destino. Mas é isso, o evangelho. Arlindo, você me disse, alguns dias em aula, a pílula do evangelho ser tomada diariamente? É isto? Tem remédio mais forte contra o suicídio ou contra qualquer outro mal do que os evangelhos de Jesus? Tem remédio mais forte ou vacina que nos fortaleça mais do que termos a plena consciência de que a vida continua, de que o suicídio é apenas a morte do corpo físico? E sabendo que a vida continua, nós vamos adquirindo resignação, coragem, vontade para seguir em frente. Por quê? Os problemas que são nossos, ninguém irá passar e não nos deixarão enquanto nós não nos modificarmos, enquanto nós não nos conciliarmos com as leis divinas. Disse Jesus que ninguém sairá daqui até pagar o último ceitil. E se eu sair daqui pelas portas do fundo e antecipadamente, eu vou voltar aqui com uma dívida muito maior do que aquela que eu possuía quando eu saí. Daí a importância de termos força, coragem, fé, resignação. Buscarmos o lenitivo das nossas dores nos evangelhos de Jesus. Buscarmos fortalecer todas as nossas virtudes, combater os nossos vícios, os nossos defeitos, por meio do ensinamento que vem do alto. Opa, pessoal, estou apanhando da canetinha aqui, hein? Estamos falando daqueles irmãos
que estão aí pensando no suicídio, é claro, mas eu falei para vocês também daqueles que suicidaram, o sofrimento deles. Mas o que nós podemos fazer por aqueles irmãos que já estão do lado de lá? Talvez aqui nessa noite, existem inúmeros irmãos que foram trazidos para cá para que eles possam ouvir a nossa explanação, para que eles possam entrar em comunhão conosco e nessa comunhão eles consigam receber o auxílio do alto. O que nós podemos fazer por esses irmãos? Orar, fazer as nossas preces. Porque aqueles que estão hoje com tendências suicidas, aqueles que estão pensando nesse instante em praticar o suicídio, aqueles que já praticaram ao longo dessa nossa conversa, eles precisam de força, esses irmãos precisam das nossas preces. Esses irmãos, eles precisam que cada um de nós ore por eles. E isso nós podemos fazer para cada um desses irmãos. Isso no centro espírita e, quem sabe, onde nós estivermos fazendo as nossas preces, elevando os nossos pensamentos. Porque, como eu disse, muitos praticaram, estão com tendência, estão querendo. Mas, e se amanhã formos nós? Nós não sabemos o que está programado para nós. O futuro ainda não chegou. Daí a importância de vivermos esse presente que nos foi concedido de maneira bastante consciente, bastante responsável. Mas e se amanhã estivermos nós nessa condição de sofrimento e estivermos pensando em dar fim na nossa própria vida? Tivemos a oportunidade de nos fortalecer com os evangelhos, de rezar, auxiliar esses irmãos que partiram, que estavam pensando em partir, e quando talvez chegar esse momento, nós já saberemos como nós vamos reagir. E nós ficaremos felizes se o auxílio vier. No auge do seu sofrimento, no ponto máximo do desespero, as pessoas querem matar a sua dor. Me fez lembrar Augusto Cury, se não me falha a memória, ele fala que o suicida, ele não quer se matar, ele quer matar a sua dor. E como disse nosso mestre, lá no comecinho, como eu disse a vocês, olha, vocês vão ter aflição aí, hein? Por isso, vocês se fortaleçam em mim, se fortaleçam nos meus ensinamentos. Modifiquem-se a cada dia, tenham um bom ânimo, porque a dor vai alcançar cada um de vocês. E quando a dor alcançar cada um de vocês, como vocês se comportarão diante delas? Como discípulos do Mestre, ou fugirão pelas portas dos fundos desta vida? E, como disse Augusto Cury, a pessoa ela não quer se matar, ela quer matar a sua dor. Quantos de nós passamos por problema e nós queremos exterminar esse problema? E quais são essas dores? Quantos que não se suicidam por causa de um amor não correspondido, problemas financeiros, como disse, álcool, drogas, depressão, rejeição, essa cobrança exacerbada do mundo por beleza o tempo todo, para a pessoa ser bem-sucedida? Isso são as dores. Isso é o que o suicida quer matar. A sua dor, ninguém quer se matar. Todos os relatos que nós encontramos na literatura espírita, no momento, no ápice da prática do ato, o suicida, ele já está arrependido, porque na verdade ele não queria tirar a sua vida, ele queria tirar aquela dor que estava dentro de si. Mas aquela dor, ela só é retirada através do nosso autoconhecimento, da nossa modificação interior, da nossa reforma íntima. Quantas pessoas que no auge da sua dor, por causa daquele ente que partiu, não tiram a própria vida? Tiram a própria vida pensando que vão encontrar esse ente do lado de lá. E quando acordam naquele ambiente de dor, sofrimento, aquele ambiente escuro, onde sente os vermes a consumir o seu corpo, ouve, como eu disse a vocês, o estampido do tiro, sentem o corpo caindo naquela árvore pelo enforcamento, ouvem aquele trem passando por cima do corpo,
Enfim, sente-se o sufocamento do afogamento e tantos outros sofrimentos, cada qual de acordo com o ato que foi praticado. E eles queriam matar a sua dor, eles não suportavam a dor que estavam sentindo. E é aí que entra o nosso papel fundamental. Todos, sem exceção, possuem entes que já foram embora antes. Todos, sem exceção, irão embora em algum momento. Se não todos, a maioria vai passar por problema financeiro. Mas a maioria passará por problema de saúde. Muitos passarão por distúrbios de ordem psiquiátrica. Nós estamos vivendo tempos difíceis. É aí que entra o nosso trabalho de estender a mão para cada um que está ao nosso lado. A pessoa, talvez ela está do nosso lado feliz e ela tem tendências suicidas e a gente não percebe, porque nós estamos focados apenas na nossa jornada, na nossa vida. Eu tenho um caso de uma amiga minha, inclusive eu gosto muito dela, Teia, talvez 2 meses antes de você ter escolhido o tema da palestra. Ela chegou em mim e ela disse que ela estava com uns sentimentos ruins. Ela estava com vontade de se suicidar. Ela via a faca, ela sentia como se um impulso grande, se algo no ouvido dela pega a faca e se mata. E ela disse que ela quase fez isso. Aí eu falei para ela naquele dia, eu falei, olha, graças a Deus que você não fez. Porque se você fizer, você irá passar décadas revivendo tudo o que você fez para o ato. Você vai ouvir os seus familiares chorando e se lamentando, querendo saber onde eles erraram, e você não estará morta. Eu falei isso para essa minha amiga. Ela nunca mais tocou no assunto. Talvez consegui mudar a cabeça dela. Rogo a Deus para que eu tenha conseguido. Mas, daí a importância, volto a dizer a vocês, de sermos sensíveis à vida, sermos sensíveis aos nossos irmãos, de sermos pessoas abertas ao diálogo. Aqueles que estiverem com sentimentos depressivos, conversarmos. Filhos trancados muito tempo dentro do quarto, conversem. Irmãos, pai, mãe, tio, tia, amigos que estão passando por depressão, dificuldades. Nós não sabemos como vai ser a próxima esquina desse irmão, dessa irmã, assim como nós não sabemos como vai ser a nossa. Daí a importância, eu volto a dizer para vocês e friso isso sempre, daí a necessidade do exercício do amor ao próximo, conforme nos recomendou o nosso querido Mestre Jesus. Ninguém quer matar a sua dor. Por isso nós temos que ser realmente, verdadeiramente cristãos, cuidarmos um do outro, pois é para isso que nós viemos aqui. As dificuldades que nós passamos, pessoal, elas não residem na nossa vida. As dificuldades não estão na nossa vida, elas estão naqueles problemas que nós estamos passando. Como eu disse a vocês, tudo tem um momento certo para acabar. Sabe o que não acaba? Tem algumas coisas que não acabam. Uma delas, a vida. A vida não acaba. Os problemas passam, assim como a noite passa e vem o dia. Mas a vida não passa. Os problemas passam, as dores passam, as doenças são curadas, mas a vida não passa. E por isso devemos nos focar na vida. As dificuldades ou as facilidades são apenas os meios pelos quais atingiremos o nosso fim, que é a evolução espiritual. Como disse a vocês, e como disse também nosso querido
irmão Chico Xavier, tudo passa. E é um estalo. Só que quando nós estamos em meio àquela tempestade, naquele barquinho, sem vela e sem remo, a gente pensa que a gente vai sucumbir, que o barquinho virará e nós nos afogaremos naquele mar de dor, de sofrimento, naquele mar de escuridão onde nós nos encontramos. Mas quando nós olhamos um pouco acima daquelas nuvens, nós vemos que o sol brilha, que as estrelas estão lá à nossa disposição, de modo a nos convidar a contemplar, a nos ligar com o nosso Pai maior. E é por isso que nós temos que ter isso em mente sempre, para passarmos para os nossos irmãos que estão com tendências suicidas. Tenham fé, tenham força, tenham coragem, tenham resignação, porque a vida não passará, assim como o amor não passará. Mas é aquele amor que Jesus nos ensinou, aquele amor verdadeiro, que nós iremos adquiri-lo de verdade e efetivamente quando a verdade for descortinada para cada um de nós. Pessoal, falamos do suicídio direto, certo? Eu vou lançar uma pergunta para cada um de vocês, porque a gente tem que abordar também. Somos suicidas? Arriscariam dizer ou não? Nós falamos do suicídio direto. Nós falamos daqueles casos, daqueles irmãos que no momento de dor, de sofrimento, de desespero, tiram a própria vida de maneira efetiva, direta e por meios muito dolorosos. Mas André Luiz nos disse que a grande maioria dos encarnados deixam este plano da vida pelas vias do suicídio indireto. Me fez lembrar, na Roma Antiga, eles costumavam dizer que existem homens que cavam a sepultura com a própria boca. O que eles queriam dizer de uma forma bastante lato, bastante, vamos dizer assim, abrangente? O excesso da alimentação vai ceifando as nossas energias orgânicas. As noites mal dormidas vai ceifando as nossas energias orgânicas. A maledicência vai ceifando as nossas energias orgânicas. Todas as vezes que nós desejamos o mal para alguém, nós estamos fazendo com que aquela energia... Vamos imaginar o nosso celular. Acabamos de carregar a bateria e esse celular ele vai aí... Se a gente não fizer nada, como fala o fabricante, 4 dias nós vamos usar o celular. Para a finalidade dele que é falar. Enfim. Mas aí nós instalamos aquele monte de aplicativozinhos, WhatsApp, Facebook, que a gente quase nem fica, são só umas 28 horas por dia. O que acontece com tudo isso funcionando ao mesmo tempo? Começa a sugar a energia da bateria. E essa bateria que ia durar 4 dias, ela dura 8 horas. Assim, a maioria de nós faz com a nossa vida orgânica. Vamos cometendo os excessos na alimentação, nas bebidas, como disse a vocês, nas noites que não dormimos, na nossa maledicência, que todas as vezes que nós buscamos atingir o nosso irmão, nós estamos atingindo mais fortemente a cada um de nós, o cigarro, todos os vícios, a bebida, tudo aquilo que vai forçar o nosso corpo a trabalhar mais de maneira exagerada, isso faz com que a nossa energia orgânica vá se acabando mais rapidamente. E aquela reencarnação que nós tínhamos programado para 80 anos, ela termina aos 60 anos. Não dá nem tempo de se aposentar, isso é que é o pior, Mas ela acaba. Por isso a reflexão, somos ou não suicidas? De maneira indireta e de maneira inconsciente. E me fez lembrar, quando Jesus disse para a gente, olha, vigie seus pensamentos para que você não caia em tentação e mantenha-se em oração para que você esteja forte perante as provas, perante as tentações da vida. Porque você precisa caminhar, você precisa atingir o seu objetivo. Mas olha, faz isso para você poder cuidar do seu corpo. Porque ele é único nessa reencarnação. Talvez na próxima você não terá um corpo tão perfeito
um corpo que reúne todas as faculdades funcionando perfeitamente para que você possa seguir a sua jornada tranquilamente. Pessoal, na verdade minha esposa fez para mim um videozinho, nós pegamos uma música que é do Padre Marcelo Rossi, talvez eu não sei quem que na verdade gravou essa música, mas eu acho ela muito linda. Ela chega a ser uma prece. E no próximo slide, se nós conseguirmos, eu vou colocar essa música. Eu peço a cada um de vocês que enquanto estiver ouvindo a música, vendo as imagens, eleve o pensamento a Deus, converse com o nosso Pai de verdade e peça para que Ele fortaleça a cada um de vocês, a cada um de nós, para que nosso Pai fortaleça cada irmão que nesse instante está com pensamentos suicidas. Que nosso Pai possa iluminar esses irmãos. Aproveitem esse momento dessa música que eu acho belíssima, e como disse minha esposa, ela fica mesmo, ela grava, ela fixa na nossa mente, e a gente fica cantando ela mentalmente um bom tempo, se não for uma prece. Será que toca? Nós vamos tocar, pessoal, espera aí. Nós seguimos de uma forma ou de outra. Elevem os seus pensamentos, conversem com o nosso Pai querido nesse instante, e que possa ser de paz para cada um de nós e de comunhão com o plano maior. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida em seus problemas. Fale com Deus, que Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui
pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. 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 Bacana, né? Isso nos faz lembrar que as dificuldades, elas não estão